Viver é melhor. Entrevista. O período de volta às aulas já está chegando e com ele uma série de preocupações dos pais. Materiais para comprar, uniforme, organização dos cadernos, lancheiras e readaptação das crianças. Porém, algo que não pode ser deixado de lado é a saúde dos pequeninos. E hoje, para conversar com a gente aqui no programa Viver é Melhor sobre este assunto e trazer dicas para você, pai, que está nessa sintonia, nós contamos com a participação do pediatra, Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, que é também autor do livro Seu Bebê em Perguntas e Respostas. Dr. Silvio, seja bem-vindo aqui ao Viver é Melhor. E uma questão de saúde que geralmente preocupa bastante os pais na volta às aulas é a questão do peso da mochila. Vamos saber se esse peso dos livros está causando algum dano à coluna das crianças. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com os ouvintes da Super Rede Boa Vontade. Realmente, um dos problemas sérios que existem nas escolas hoje, principalmente, são as cargas que a criança carrega na sua maleta ou mochila. Incomodam muito e dão muitos problemas lombares e coluna em geral, né? Pegar uma mochila boa, que caiba tudo, separar sempre só as matérias do dia para levar para a escola, porque aí você diminui a carga, e essa carga deve ser bem dividida, a mochila nas costas e a coluna ereta, né? Não pode ficar muito torto, nem para frente nem para trás, porque senão pode piorar, inclusive, esse mal-estar que pode provocar. Tá certo, doutor Silvio. E agora, qual é o peso máximo que a criança pode carregar? Em torno de 30% do peso da criança é o ideal. Não se deve passar de 50%. Uma criança que pesa, por exemplo, 15 quilos não pode passar mais de 7,5. O ideal seria 30%, seria, no caso, 5 quilos no máximo. Nunca deve ultrapassar 50% do peso. Doutor Silvio, quais são os problemas que as crianças podem apresentar caso haja um sobrepeso dessas mochilas, uma forma inadequada de usar essa mochila? O problema mais comum é a escoliose, que é uma curvatura que a coluna forma para o lado onde fica o peso. Geralmente a criança tem um hábito de carregar de um lado só. E isso, obviamente, aumenta a pressão. Vamos supor que a criança carrega do lado direito. Aumenta muito a pressão das vértebras do seu lado direito e diminui das vértebras do lado esquerdo, ocorrendo então um aumento grande naquele lado direito da coluna. Ela carrega praticamente todo o peso, enquanto se a criança dividir nas costas, vai ser metade do peso para um lado da coluna, metade do peso para o outro lado da coluna. Então isso diminui muito as lesões que podem ocorrer nos espaços intervertebrais. A mochila de rodinhas, se por um lado não põe o peso diretamente nas costas, ela é puxada somente por um braço. Ela é aconselhada? Ela é aconselhada também, mas tem dois problemas. O primeiro problema é que a altura da alavanca que a criança segura, da manopla que a criança segura para carregar, tem que ser ideal da mão. Ela não pode ficar nem muito torta para um lado, nem torta para o outro para segurar. Tem que ser proporcional, então tem que ser uma altura regulável para a altura de cada criança. E o segundo lugar passa a ser um problema social, infelizmente, que as nossas calçadas, nossos pisos são horrorosos no Brasil. Essa criança vai, muitas vezes, ter que fazer força redobrada para poder tirar de um buraco, passar sobre uma pedra. A gente está falando de volta às aulas, mas a gente lembra também da alimentação. Como é que os pais podem garantir que os filhos façam lanches saudáveis ao invés do consumo de doces e refrigerantes? O problema da alimentação na escola é um problema desde antes. A criança tem que aprender a comer bem já desde o nascimento. Primeiro ano de vida, leite materno, depois os alimentos, com disciplina, nos horários certos, comendo os alimentos certos. E sem, infelizmente, essa inundação que existe hoje de alimentos não naturais, excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gorduras, inclusive gorduras trans que fazem mal, se a criança não for treinada desde pequenininha, com relação à quantidade, qualidade e frequência da alimentação, essa criança não vai ter nenhum problema ao ir para a escola. Isso é feito desde que a criança nasce. Não adianta um pai que toma refrigerante todo dia, só come alimentos ou sanduíches ou alimentos trazidos de fora para casa e o filho aprende isso, depois na escola querer que ele tenha uma dieta saudável. E nós brasileiros, infelizmente, comemos muito mal também. A dieta brasileira tradicional é perfeita. Arroz, feijão, carne, legumes, verduras, é perfeita. No entanto, está havendo uma mudança hoje, infelizmente. As pessoas não fazem mais comida, compram prontas. Então, essa preocupação começa no berço. Agora, os pais têm que tomar o cuidado de orientar os filhos, fazer dietas ideais, pão integral, queijo
minas, sem muito corante, sem corante nenhum, em vez de refrigerante, botar sucos naturais, de preferência feitos em casa. Então, essa dieta tem que ser uma dieta bem orientada, o filho tem que estar habituado para comer isso, porque senão ele chega na escola e vai trocar com alguma outra criança por outra coisa. Então não adianta nada, ele tem que ter a cultura de comer bem. Aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio, nós estamos conversando com o Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, autor do livro Seu Bebê em Perguntas e Respostas. Agora, Dr. Silvio, nós sabemos que as crianças costumam, nesse período de volta às aulas, nesse período das aulas, ter a infestação de piolhos. Que medidas devem ser tomadas pelos pais para a prevenção deste caso? Exatamente, a higiene é importantíssima. Cada caso constatado, geralmente são constatados pelos professores, deve ser notificado, essa criança deve ser afastada até que se cure, porque a contaminação é muito grande. Mas a gente não pode pensar só em piolho, não. Hoje em dia se sabe muito bem que viroses, doenças infecciosas bacterianas também são transmitidas por falta de higiene. Uma criança com gripe espirra, põe a mão na frente, daqui a pouco ela pega, vai brincar com a outra, dá a mão para a outra põe essa mão no nariz, essa outra criança pode pegar a gripe. Então, lavar as mãos com frequência. Crianças com gripe, resfriados fortes, devem evitar a escola. Vejo casos aí de escolas que chega criança com catapora para ir para a escola. Catapora é uma doença, como as outras, doença infecciosa e que pode dar complicações graves, inclusive morte. Uma criança que está com catapora não deve sair, não deve ir para a escola, nem ir para a piscina, como a gente percebe muitas vezes por aí, né? Muitas pessoas usam o vinagre para combater o piolho, mas ele é indicado, ele combate, ele, por exemplo, só mata as lêndias. Ele destrói os ovos do piolho, né? Então, se o piolho está lá, ele vai continuar. Então, o ideal mesmo é a higiene, lavar a cabeça diariamente, cabelos curtos em meninas de preferência cabelos presos mesmo, e evitar esse contágio. O piolho não cai no chão e depois pega no outro. Ele vai direto de um pelo para outro pelo. Então, a criança que está com piolho deve ser afastada para que as outras não se infestem. Volta às aulas é o nosso tema aqui no Viver é Melhor, doutor Silvio. Agora, além da prevenção do piolho, outras medidas de higiene também são importantes. Por exemplo, a escovação dos dentes. Esse hábito também deve vir de casa, não é mesmo? Exatamente. Isso, a escovação concreta dos dentes começa em torno de 1 ano de idade. No começo, mais como forma de criação de um ritual da escovação, depois passa a ser uma escovação real, mais efetiva, né? Deve vir de casa, mas na escola a criança deve manter, os professores devem exigir isso também, que quanto mais se impregnar essa cultura na criança, menos cáries, menos problemas de dente ela vai ter no futuro. É bom lembrar que a cárie também é uma doença contagiosa. Uma criança com cárie que empresta a chupeta para outra criança sem cárie, essa criança sem cárie pode, aquela bactéria que está provocando a cárie nessa primeira criança pode passar para a segunda criança. Agora, doutor Silvio, nossa entrevista vai chegando ao final. Nós queremos aqui agradecer a sua participação no Viver é Melhor de hoje e deixamos aqui um espaço aberto para suas considerações finais, suas orientações nesse período de volta às aulas. Eu agradeço a oportunidade de falar para vocês, é sempre um grande prazer. Eu diria que pais que dão atenção aos seus filhos, obviamente darão atenção à saúde dos seus filhos e vão ter filhos saudáveis. Muito bem, nós conversamos aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio com o Dr. Silvio Renan Monteiro, pediatra, também autor do livro Seu Bebê em Perguntas e Respostas. Nós queremos aqui agradecer. Hoje trouxe importantes orientações para você pai, para você mãe, avó, tio, responsável por uma criança quanto ao cuidado com a saúde dos pequenos nessa época de volta às aulas. Se você ficou com alguma dúvida, ligue aqui para a nossa produção. Participe 3225-4950. Código de acesso 11 ou 0310 07 940. Essa foi a entrevista de saúde no Viver é Melhor. Viver é melhor. A família em dia com uma vida saudável.